Educação de qualidade é um direito de todos os cidadãos, garantido pela Constituição Federal. E mesmo sendo lei, o acesso de um estudante com deficiência, seja na rede pública ou privada, ainda é uma enorme batalha. A história de Arthur Hirsch ilustra bem a importância da educação inclusiva. Desde as dificuldades de sua mãe quando ele era pequeno para que o filho pudesse estudar, até as oportunidades que ele teve quando estudou em uma escola que abriu as portas para o seu desenvolvimento. Hoje vocês vão conhecer a trajetória desse jovem de 16 anos, que é um dos artistas da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Seja muito bem-vindo a mais um Inclua Mundo. Assim, eu sou o filho mais lindo do mundo. Eu sou o filho mais lindo do mundo que todo mundo já viu. E quer ver outra manobra? Vai. Arthur sempre foi um menino doce, brincalhão e simpático. Falaram que eu acho que eu ia sobreviver só 1 ano, porque eu tinha um pulmão bem frágil, né? E a deficiência e tudo atrapalhava mais ainda. E, bem, ainda bem que erraram, né? Tô aqui, 16 anos, e é isso, convivendo com a artrogripose múltipla congênita. No pré-natal, desde o início, né, quando a gente fez as primeiras ultrassons, já mostrava que o desenvolvimento estava atípico. O diagnóstico de artrogripose múltipla congênita, na verdade, ele já tinha mais de 1 ano. Eu sempre achei interessante as pessoas perguntarem, porque era uma coisa que eu podia explicar que os outros não sabiam. Então, tipo, Arthur, por que sua mão é assim? Eu gostava de explicar, era engraçado, eu realmente gostava de explicar. Eu falava, olha, eu nasci assim, eu tenho deficiência, né? Porque eu não sabia exatamente detalhar, né? Mas eu tenho deficiência, eu nasci assim, mas eu sou eu, cara. Eu gosto de ser eu sou brincalhão, eu gosto de falar de futebol, de videogame. Então eu nunca encarei como um mal, eu sempre deixei de lado. Eu tenho deficiência, legal, tá bom, segue vida. A artrogripose múltipla congênita é uma condição clínica caracterizada por contraturas nas articulações. Desde cedo, Ariane lutou muito pela educação do filho. Ele foi a primeira vez para o MACEI, né, o Centro de Educação Infantil. Chegou lá, uma CEI direta, não era nem uma CEI, né, indireta, uma CEI direta. Falou que ele ia ficar na enfermaria, né? Tinha um bercinho, né, daqueles de ferro bem antigos, um local gelado, né, frio, que não tinha cara de infância nenhuma. Aí ele vai ter que ficar aqui, porque não dá pra gente deixar ele dentro da sala de aula. Ele ainda não tinha cadeira de roda, eu andava com ele no carrinho, né, de bebê. E isso me decepcionou muito. Mas foi quando entrou para a educação fundamental que começou uma verdadeira batalha para Arthur conseguir ter uma educação de qualidade. Então, os primeiros anos de vida dele, a primeira infância dele, foi praticamente toda no hospital. A gente ia de 2 a 3 vezes por semana para o hospital. Então, se na escola ele tivesse uma acessibilidade boa para aproveitar esse período que ele estava na escola, né, para esse período que ele precisava ficar sem ir à escola, não ser tão impactante, aí juntou tudo. Então, a alfabetização dele, como eu já era da área da educação, fiz o magistério na adolescência, foi nesse contexto de classe hospitalar, mas não foi com um apoio direto da escola. Eles mandavam, assim, o livro e a gente que tinha que fazer. Não tinha aquela coisa do professor ir até ele para fazer esse acompanhamento. Você alfabetizou seu filho? Sim, eu alfabetizei meu filho. Tudo mudou quando Arthur entrou para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Américo. É uma escola, assim, que eu considero espetacular, é uma escola exemplo pra mim, né? Que é totalmente acessível, tem rampas, elevador, os professores super atenciosos, o auxiliar de vida escolar saía uma, entrava outra, sempre no mesmo nível, assim, sempre atenciosas, carinhosas, calmas. Arthur não perdeu tempo. Na escola, participou de todos os projetos que pôde. Quando ele viu que ele podia circular por todos os ambientes da escola, foi onde ele também começou a ir nos projetos. Né? Ele começou com robótica, programação, imprensa jovem, grêmio, literatura, monitoria com os alunos do primeiro ano. O Mundo Abril. A vontade de fazer ele sempre teve, então a gente só foi fazendo as adaptações necessárias. A gente fazia jornais, a gente fazia notícias para os alunos, a gente entrevistava pessoas relativamente importantes. Por exemplo, a gente entrevistou escritores de livros, então foi legal, foi muito legal.
A gente participou de projetos de robóticas, né? Já que a escola também participava de projetos assim de torneios, essas coisas. A gente gravou um torneio de corrida e de sumô, se eu não me engano, de robôs. Então a gente foi lá como imprensa e não como projeto de robótica. Foi sensacional. Em 2020, Arthur foi convidado para participar de uma reunião da Unesco sobre acessibilidade. A Unesco estava falando sobre acessibilidade, né? E, se eu não me engano, chamaram a imprensa jovem e falaram de mim. Falaram, olha, a gente teve um aluno deficiente aqui na imprensa jovem e tal, ele não estuda mais. Passaram o meu número, eles super se interessaram comigo e falaram, olha, Arthur, a gente está te convidando para participar da reunião da Unesco sobre acessibilidade. Você quer participar, mas não como um simples aluno assim do federal. A gente quer que você participe como um jornalista da imprensa jovem. Fiquei impressionado, vamos dizer assim. Caraca, eu cheguei nesse nível. Então eu quero saber se está tendo investimentos em cursos de formação continuada para os professores e conversas com os alunos desde o ensino infantil sobre pessoas com alguma deficiência e de que forma estão sendo alcançados os objetivos desses investimentos. A convivência do Arthur para a escola, tudo que nós aprendemos com ele, foi bastante importante para abrir portas para os outros também. Para a gente também, como professor, entender como parar de olhar para a deficiência, porque falta, e passar a olhar para a potencialidade, para aquilo que ele pode, né? E foi olhando para suas potencialidades que Arthur sempre se destacou. Ele tinha apenas 5 anos quando foi a uma feira de tecnologia e conheceu os artistas que pintam com o pé e a boca. Eu virei pra minha mãe e falei, olha, eu quero pintar. Ela falou, tá, vamos ver, né? Ele já tá mexendo com as coisas na boca, escreve com a boca, né? Tá aprendendo a escrever. E me deram um pincel, eu mexi e falaram, olha, parece que ele tem um talentinho pra segurar as coisas com a boca, pra fazer as coisas com a boca. E mandaram eu deixar, e falaram, olha, deixa ele pintar, deixa ele brincar e ver o que acontece. Eu lembro que eu estava lá pintando, né, num dos nossos estantes dos pintores, e aí ele passou com a mãe dele na cadeira de roda. Ele era criança mesmo ainda, crianção de tudo. Ele ficou super empolgado, eu falei para ele ficou olhando ali, eu pintando, aí eu perguntei se ele pintava, não sei o quê, ele falou que tinha vontade de ter, mas ele era muito criança ainda. E mesmo criança, Arthur se tornou um dos pintores da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, uma organização internacional presente em 75 países ao redor do mundo. E ele viu aqueles artistas, ali ele não viu pessoas com deficiência pintando. Ali ele viu pessoas que tinham similaridade com ele pintando. Gosto de arte, gosto de pintura, porque é um momento meu, né? Eu falava uns anos atrás que era uma fuga do mundo, mas hoje eu acho que eu mudei um pouquinho meu discurso sobre a pintura. Eu acho que é um momento meu. Um momento ali que eu posso fazer o que eu quero. Posso pintar, posso ser eu. Alguém duvida que esse jovem vai chegar muito, mas muito longe? Eu sempre me interessei muito com espaço. Na verdade, acho que de uns 7 anos pra cá, 7 anos mais ou menos, pra cá eu comecei a me interessar muito pro espaço, porque eu vi o céu e falei, nossa, que negócio bonito, mas por que ele é assim? Por que ele é bonito? Eu não consigo acreditar que é só uma luzinha brilhando. Eu sempre quis estudar, eu já fiz curso de astronomia, inclusive. Um curso da Federal de Rio Grande do Sul, eu acho que eles estavam fazendo virtualmente, eu fiz um cursinho. E eu comecei a entender, né, que são gases e tal. Comecei a entender os planetas. Enfim, eu acho que é o motivo de todo astrônomo, né? Ele se impressiona com tamanha beleza, vamos dizer assim.